Fala aí, galerinha, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês, né? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre uma coisa interessante aí que tá aí na modinha aí, tipo libertarianismo. Os moleque aí, né? O pessoal aí acreditando aí que uma nova moeda digital é ultra revolucionária, ultra libertária, que tipo, vai mudar o mundo, que é a grande invenção do século XXI, que deixa a nanotecnologia, a fabricação aditiva no chinelo. Eles nem sabem que isso existe. Então, vamos chamar Bitcoin. Não só Bitcoin, como tem Litecoin, Litecoin, tem outras moedas aí, né? Uma moeda criptografada aí. Primeiro, esse vídeo aqui é para explicar que essas moedas são pirâmide financeira. Beleza? Então eu vou explicar para vocês. Então assim, a gente vai explicar para vocês como a tecnologia da informação permite isso, né? A multiplicação dos meios de monetários, não é? A mobilidade. Mas assim, vou explicar rápido e vou explicar, tipo, vou comparar com duas ocasiões que ocorreram aí, que é a Telex Free e a Bebom, né? Uma vendia VoIP e a outra vendia... A Bebom, ela vendia... Esqueci, não. Rastreador para veículo, né? Assim, vou explicar porque a Bebom e a Telex Free, apesar de todo mundo ter considerado pirâmide financeira, não era qualquer coisa menos pirâmide financeira, e porque o Bitcoin é pirâmide financeira. Então vamos explicar. O que é pirâmide financeira, pessoal? Pirâmide financeira é quando em um sistema, né, em uma atividade, as pessoas colocam dinheiro. Foi Charles Ponzi, foi um dos primeiros a criar, depois teve a questão do Madoff lá, na Bolsa dos Estados Unidos. Pirâmide financeira, a questão é que sim, o seguinte: é um fluxo de caixa em que no ativo o passivo, ou seja, os deveres que você tem para cumprir com os terceiros que investem no nada, porque não tem mercadoria, que seria o ativo, o dinheiro que as pessoas colocam acreditando na conversa de um piramideiro, é que elas investiriam em algo, supostamente um produto que seria entregue no futuro, não, mas não teria convencimento, não teria algo palpável, concreto, serviço ou bem, e que elas iam recebendo uma remuneração por ter colocado esse dinheiro. E essa remuneração geralmente é muito maior do que é entregue pela poupança ou pelo mercado financeiro, etc, etc. Então, só que o problema era dinheiro fabricando de linha. Então vamos supor, eu tenho aqui uns amigos meus, a gente vai entrar no sistema seguinte: eu, Fernandinho e Marquinho e Jéssico, vocês me dão 10 reais, e aí eles me dão 10 reais, entra ali no meu ativo, 10 reais. Os quatro me deram 40 reais. Aí vai entrando depois o Fernandinho, o Marioninho, não sei o que lá, e eu vou remunerando os caras que entraram antes. Mas ao invés de dar 10 eu dou 20, por quê? Porque a soma do montante no fluxo temporal de caixa vai me entrando mais dinheiro e eu vou remunerando um valor maior do que foi colocado por aqueles indivíduos que entraram primeiro. O problema da pirâmide financeira é que ela não cresce exponencialmente, como os idiotas falam, ela cresce em progressão geométrica. Então entra um, depois entra dois, desses dois entra quatro, desses quatro entra 8, nesses quatro não entra 16, como eles querem subentender. Entra 8, do 8 entra 16. O problema é que a base de pessoas entrantes no tempo 1, para depois remunerá-la, o dinheiro vai ficando escasso. Então se deixar de entrar gente, né, nessa pirâmide, né, no fluxo, a pirâmide se estraçalha e todo mundo perde dinheiro, só ganha os primeiros que entraram, né? Por isso que segundo aí, como se o capitalismo não fosse uma pirâmide, o Estado e outras organizações consideram como crime. Perfeito? Isso é uma pirâmide financeira. Os primeiros, eu não vou ficar desenhando aqui, só vou falar. Beleza. Então, o que acontecia com a Telex Free? Então você tem que entender o seguinte: eu vou explicar aqui uma forma filosófica, que é o Aristóteles, né, ou qualquer outro filósofo. Vamos pegar todo objeto
a sua forma coincide com a sua essência. Significa o que eu disse? Significa que todo objeto que é idêntico a si mesmo, princípio de identidade. Significa assim, vamos supor, esse Cristo aqui. Tá vendo esse Cristo aqui do Rio de Janeiro feito de madeira? O que é isso aqui? Isso aqui é um Cristo. Né? É a imagem de um Cristo, na imagem que eu digo assim, é um objeto em forma de Cristo. É um Cristo. Ele é feito do quê? De madeira. Então quando você pega a madeira, vamos supor, pega essa madeira aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma madeira, vai um bloco de madeira, vamos supor, isso aqui é um bloco de madeira. Tá vendo que a madeira, ela é você chamou ela de madeira, e esse aqui você não chamou de madeira, chamou de Cristo. Por quê? Porque a madeira, o que é a madeira? A madeira, ela é um objeto. Esse objeto tem forma de madeira, que ainda não foi transformado. Então, o objeto coincide com a essência coincide com a sua forma. Se eu transformei a madeira em Cristo, ela deixou de ser madeira e se tornou Cristo. Por quê? Porque aí entra a causa eficiente e a causa final. Né? Foi transformado a madeira, o objeto madeira, em objeto com a forma de Cristo. Só que o material utilizado é a madeira, mas deixou de ter o significante madeira, remetendo ao significado. Ele agora é um Cristo. Vocês entenderam? Por quê? Porque alterou a forma do objeto. Então ele tornou algo que ele não é mais. Por isso que isso é um processo eficiente de transformação. Se eu pegar esse Cristo e transformar isso aqui, criar uma bolinha, ela deixa de ser Cristo e vira uma bola. Por quê? Porque a forma de bola coincide com essa essência do objeto. Entendeu? Isso é interessante para você entender o porquê a Telex Free Bebom não é uma pirâmide, é qualquer coisa menos uma pirâmide financeira. O que acontece? Por isso que não existe pirâmide financeira disfarçada. O que acontece? Pirâmide é dinheiro fabricando dinheiro sem a existência de uma mercadoria, produto ou serviço. Ah, mas eles tentaram disfarçar. A intenção dos donos foram realmente disfarçar esse fluxo de caixa temporal para entrando mais gente, para eles ganhando mais dinheiro. De fato, foi disfarçar. Mas independente da intenção dele, na hora que eles colocaram, por exemplo, uma mercadoria no meio, mesmo que ela, para o consumidor que entrasse na Telex ou na Bebom, fosse para receber o investimento e não consumir o produto, mesmo que ele fosse secundário, mas foi aí, o sujeito entrou por livre e espontânea vontade para receber a remuneração, ninguém era vítima, ninguém era coitadinho, e não há necessidade de ser. Houve uma transação, uma relação de troca entre bens e serviços. O indivíduo consome o VoIP. O VoIP é um serviço intangível da tecnologia da informação. Houve uma relação de troca entre agentes privados. Ah, mas ele estava pensando em receber a remuneração que outros iam comprando o VoIP e depois ia remunerando eles com um valor maior. Não interessa. Interessa que o fato de haver o VoIP há um serviço. Então há dinheiro, mercadoria e dinheiro linha, mais dinheiro. Ah, mas o VoIP só era vendido para quem entrava para tentar um investimento e remunerar, não era vendido para terceiros para... Não interessa. Não interessa se 90% de quem estava entrando era dentro do fluxo de caixa para receber uma remuneração, um montante maior depois, ou se você vendeu para terceiros para fora. O que interessa é que é dinheiro, mercadoria, serviço VoIP, e mais dinheiro. Então, veja, para vocês entenderem a forma pirâmide de dinheiro, lembra que a forma coincide com a essência, como eu expliquei o exemplo de Cristo. A forma pirâmide dinheiro e mais dinheiro de linha deixou de existir, foi transformado em mercadoria, foi transformado em dinheiro, mercadoria e dinheiro linha, mais dinheiro. Então deixou de ser, não existe pirâmide disfarçada porque alterou-se a forma. Alterando-se a forma, altera-se a essência do objeto. Então ela é qualquer outra coisa sem ser uma pirâmide. No entanto, a Telex ela não acabou por si só. Houve uma intervenção do Estado e que tesouraram 600 milhões lá no Acre. E não devolveram o dinheiro. Mas beleza, vocês entenderam isso? Porque não é uma pirâmide? Ah, mas então o que é?
Não, é um marketing condicionado ao consumo e investimento. Inventa qualquer nome. Marketing multinível de investimento no fluxo informacional da mesma organização, da estrutura. Tem qualquer outro nome menos pirâmide financeira. Mesmo que a intenção dos donos, do que ou VoIP ou da Bemol, que foi um aparelho, fosse disfarçar, eles acabaram criando uma outra modelo de negócio que não corresponde ao modelo convencional. Que absurdo. Mas vocês entenderam porque não é uma pirâmide? Porque mesmo com a intenção, o fato em si é que eles colocaram uma mercadoria no meio e essa mercadoria ela já desconfigura a forma de pirâmide, que é dinheiro fabricando dinheiro. Então beleza. Agora, por que o Bitcoin é uma pirâmide? Porque é simples, pessoal. Uma moeda, para ela ser uma moeda, né, ela tem que ter, primeira coisa, a aceitação geral na economia. Então eu tenho que poder pegar o Bitcoin, ir lá na padaria e comprar uma bala 7 Belo. Isso não tem como, porque ela não tem aceitação geral. Segundo, ela é uma unidade de conta. Enquanto unidade de conta, ela é que nem quilo, que nem litro e etc, através do método comparativo. Tá, ela pode até se equiparar com as outras moedas, mas ela não serve como base para a economia, pela velocidade de consumo de bens e serviços. Ah, mas ela é reserva de valor que ela preserva a compra dela, a compra de bens e serviços no tempo, imune à inflação. Isso é uma característica dessas moedas digitais. Mas eu não consigo nem ir lá na padaria comprar um 7 Belo. Então, o fato de eu não utilizar, não ter aceitação geral na economia para ser utilizado como instrumento de troca, né, já descaracteriza ela como função da moeda. Ah, mas lá em Varginhas tem uma pousada que aceita Bitcoin. Tem um bar em São Paulo que aceita Bitcoin. Oh, porra, caralho. 3 lugares que os caras esquematizaram para aceitar uma moedinha que criou. Isso aí até o Paul Singer lá da economia solidária tem no Nordeste. Moeda criada na comunidade que é mais transacionada do que o Bitcoin. Como instrumento de troca para converter entre bens e serviços. Então, o que é o Bitcoin? Os caras, os americanos doidos lá, criaram informação bits, criptografada, que é com segurança, com chave, etc., de uma moeda digital. Para ela não ser replicada como um ficheiro do Excel, ela é criptografada. Ela tem uma segurança difícil de quebrar. E ao invés de ela ser, o fluxo dela, ao invés de ela ser disseminada via instituições financeiras centralizadas, como o Banco Central, o transporte dela na internet, no meio virtual, se dá pelos mineradores, que são aqueles caras que têm umas máquinas, ou o PC normal tem máquinas de tera, de gigahertz que minera, que vai fazendo esses cálculos, e ele é remunerado por uma... Então, tipo, ele é como se fizesse o trabalho de tráfego do Bitcoin na rede. Então ele recebe uma pequena fração de remuneração por isso, ao invés de ser institucionalizado como nas instituições financeiras, né, que eles têm mainframes e outras máquinas potentes para disseminar isso para a mobilidade de capitais. Então, o que eles acham que vai ser revolucionário é que não vai precisar mais da instituição financeira. Então, supostamente, você está livre das reservas fracionadas e da opressão dos bancos e do Estado como único ente de imprimir dinheiro físico e os bancos de imprimirem dinheiro virtual e ocasionando uma distorção na economia como inflação, aumento generalizado dos preços, etc, né? Então eles acham que o Bitcoin é ultra, mega, super... Mas por que é uma pirâmide financeira? Porque ela tá... Quando você investe no Bitcoin, você está investindo... Você tá colocando dinheiro no Bitcoin, certo? Mas o Bitcoin, ele é uma moeda intangível, só que não tem serviço e mercadoria nele. É simplesmente, se todo mundo tirar o dinheiro do investimento de Bitcoin, o Bitcoin ele evapora no dia seguinte. Aqui nem aconteceu no Japão, quando os caras fecharam lá uma instituição lá de Bitcoin, lá, um site que transacionava Bitcoin. De repente virou nada, torrou, zero. Por quê? Porque ele depende no fluxo de caixa de entrantes investindo nessa moeda virtual que não existe e que não é
e que não tem aceitação geral na economia. E se deixarem de entrarem, nego, seu Bitcoin não vale mais nada. Mas é simplesmente uma representação gráfica no seu computador, mas não vale nada. Só vale alguma coisa se tiver gente especulando, ou na arbitragem, na assimetria da informação, ganhar em cima. Tipo, vale X e ele vender por X mais Y, ou no mercado ele especular. Então, o Bitcoin ele só tem a única função prioritária dele de especulação. Por isso que ele é uma pirâmide. Ele não converte bens e serviços gerais para a economia. Mas em lugares de uma minoria que eles combinam. Tem que ser aceitação geral, amigos. Tá? Eu tenho que chegar lá na França e falar, porra, qualquer lugar, estabelecimento, eu quero ir Bitcoin. Né? Ou como o dólar, uma corrente geral. Ou no país, aceitação geral. Se eu chegar na padaria ali, um Bitcoin, eu quero uma bala 7 bela em Bitcoin. Não. Ou seja, ele é simplesmente uma representação gráfica e que é preenchido a sua valoração pelo entrantes de indivíduos. Se deixar de entrar, não vale mais porra nenhuma, é só uma representação gráfica. Isso é pirâmide financeira, é dinheiro fabricando dinheiro. Então, se você acha que investindo em Bitcoin você está entrando numa pirâmide financeira. Se quiser, eu coloco também aqui, tipo, o governo brasileiro falando, outro que foi pego com pirâmide financeira. Aí tá, a Telex e a Bebom ainda tinha lá o VoIP que dava para utilizar e o rastreador que funcionava. O Bitcoin tem o quê? Nada. Simplesmente uma representação gráfica de especulação. Em sitezinhos aí que qualquer um que se derrubar acabou com o valor do Bitcoin, porque ele não corresponde nem a bens e serviços genéricos na economia. Então tá a explicação aí porque Bitcoin é uma pirâmide financeira. A forma dele é dinheiro fabricando dinheiro. Abraços.